seja bem-vindo ao Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. O Analisa sempre traz temas relevantes para discussão e convida membros da comunidade acadêmica da Unicamp. Eu sou Hebe Rios e hoje nos trabalhos técnicos do Analisa, os cinegrafistas Marcos Botelho Júnior e Jorge Calhau. Os nossos convidados hoje, a professora Diecisã, do Departamento de Ciências Sociais e Educação, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas, Educação e Sociedade, e o professor Evaldo Pioli, do Departamento de Política, Administração e Sistemas Educacionais, os dois da Faculdade de Educação da Unicamp, que hoje estão aqui para falar de um tema muito importante, que é o ensino médio. Obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso assunto, né? O novo ensino médio. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. A implementação ocorre de forma escalonada até 2024. E, com a reforma, a carga horária vai para 3.000 horas em vez de 2.400 horas nos 3 anos. Destas, 1.800 devem ser destinadas à formação geral, que são os conteúdos obrigatórios para todos os alunos. Outras 1.200 horas são chamadas de parte flexível, em que os alunos estudam seus itinerários formativos. Nos itinerários formativos, os alunos podem escolher o que querem se aprofundar, devem estar divididos nas 4 áreas de conhecimento, além de ter uma 5ª opção, que é o ensino técnico ou modelo integrado. As disciplinas passam a ser chamadas de áreas do conhecimento e ficam divididas em 4 partes: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E pela reforma do ensino médio, apenas as disciplinas de matemática e língua portuguesa são obrigatórias nos 3 anos. Mas aí o Ministério da Educação, o MEC, suspendeu no início de abril esse cronograma nacional de implementação, do novo ensino médio, e a suspensão deve durar 60 dias. Vai ser feita uma consulta pública, que deve ajudar na avaliação e reestruturação da nova política. O MEC quer ouvir 100.000 pessoas, entre alunos, professores e diretores de escola, via WhatsApp, já a partir do dia 8 de maio. E a consulta também terá audiências públicas, oficinas de trabalho e seminários. No estado de São Paulo, a implementação já vem sendo feita desde 2019, já bastante adiantada, e nós vamos, então, entender melhor, pela ótica dos nossos convidados aqui, o novo ensino médio. Vou começar com o professor Evaldo. O que o senhor acha, em linhas gerais, do novo ensino médio? O senhor acha que ele deve ser revogado? Sim, nós estamos aqui, inclusive a nossa Faculdade de Educação já vem apoiando, com decisão da congregação, a revogação desse novo ensino médio. Entendendo que essa reforma ela foi proposta, ela foi votada e encaminhada num contexto bastante complicado do Brasil, um contexto de golpe institucional, um golpe parlamentar, digamos assim, onde o debate democrático ficou escanteado, A reforma, a discussão do ensino médio, ela vinha sendo feita no Congresso há muito tempo, em diversos fóruns e momentos de participação, e ela foi atropelada nesse processo, Então, nós tivemos aí um grupo que tomou assento no MEC, o grupo, sobretudo ligado as fundações empresariais, Todos pela Educação, as fundações empresariais tomaram assento no MEC e encaminharam essa reforma. Um contexto bastante complicado, e ela foi primeiramente proposta, veja você, por uma medida provisória, que foi a 746, já em 2016. Depois ela foi transformada em lei, com algumas modificações, a Lei 13.415. É importante nós observarmos, e quando você observa a Lei 13.415, você lê, começa a analisar essa lei, ela na verdade, não apenas uma reforma do ensino médio, ela introduz a reforma do ensino médio, mas ela implementa, ela institui
um grande projeto empresarial privatista. E ela atinge vários níveis da educação e faz uma grande reforma do ensino no país. Ela institui, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é digamos assim, o coração, o centro das reformas empresariais, né? Digamos assim, ligado a testagem, os modelos de avaliação. Ela introduz a BNCC. Você vai olhar a letra, na letra pequena da lei, tem lá uma série de aberturas para maior privatização, parceria público-privada. A EAD entra muito forte, né? A gente pode até conversar mais detalhadamente sobre como que ela abre espaço para a EAD, modifica a formação de professores. Enfim, se você fizer aí um gráfico, né, você vai ver que ela faz uma ampla reforma da educação. Claro, tendo como a reforma do ensino médio como ponto principal, mas ela introduz outros elementos. Ela muda até a educação infantil e a educação superior também. Então, professora, nessa linha, né, que o professor Evaldo estava explicando, como que a senhora vê esse contexto, né, de implementação do novo ensino médio? Não, acho que Evaldo trouxe muito bem, né? Quer dizer, foi um contexto em que arbitrário, né, de atropelar um processo que vinha acontecendo com audiências públicas, com ampla participação das entidades educacionais, de pesquisadores das universidades, né? E tudo isso foi abortado e apresentado, então, como medida provisória e depois como lei, o que agora a gente está vivendo no ensino médio, né? E eu queria só, assim, dialogando aqui com o Evaldo, né? Quer dizer, quando a gente fala dessa abertura para o setor privado, a presença das fundações, acho que Evaldo trouxe muito bem, mas eu queria destacar algumas questões que têm a ver diretamente com o currículo, né? Quer dizer, para tornar um pouco mais explícito essa participação, né? Que está tanto no sentido de que essas empresas elas vão disputar os conteúdos, os assuntos, os conhecimentos abordados no currículo, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje um currículo do ensino médio muito mais centrado nas chamadas competências e habilidades do que em conceitos científicos, em assuntos e temas do campo dos conhecimentos das diferentes áreas. Então, é muito mais interessante, nessa perspectiva dos reformistas, você formar um aluno que seja resiliente, que tenha espírito empreendedor, do que ele tenha condições de se apropriar de um capital cultural e de um conhecimento acumulado no campo das ciências humanas, por exemplo, que lhe permita compreender o que significa empreendedorismo num contexto de profundo desemprego, de desigualdade, como é o que a sociedade brasileira vive. Então, assim, tanto tem essa disputa, então, pelo que se ensina, né, como também tem uma disputa que é pela formação, e aí até essa é uma matéria recente, né, sobre o quanto essas empresas têm lucrado na produção de material didático, de blogs, né, e de conteúdo nas redes para fomentar o trabalho na escola. E, junto com isso, virão os pacotes de formação continuada de professores, né? Então, por exemplo, já há algum tempo, essas empresas têm disputado conosco, universidade pública, os projetos de formação continuada dos professores da rede. A Unicamp, por exemplo, a faculdade, participou, né, no início dos anos 2000, de grandes projetos de formação continuada dos professores da rede pública do Estado de São Paulo, por exemplo, ou nos municípios. E, há algum tempo, a gente tem tido dificuldade de penetrar, e cada vez fica mais claro por quê. Porque essas empresas têm vendido seus pacotes para o poder público e é ela que, de alguma forma, tem atuado também na formação desses professores, né? Então, nós estamos aqui falando de uma disputa de projeto de educação mesmo, né? Quer dizer, que está posta em diferentes dimensões. E acho que o Evaldo trouxe muito bem aqui várias delas. E essa disputa, quer dizer, em momento algum, existe uma complementariedade, por exemplo, que seria nessa reforma, né, nessa proposta de suspender e fazer uma consulta pública, e lógico que várias ideias vão surgir, mas a complementariedade seria possível, ou seja, conteúdos que estimulassem as humanidades, o conhecimento científico, e, ao mesmo tempo, uma área voltada para o ensino profissionalizante, por exemplo, em que as coisas se encaixassem. Isso seria possível ou sempre será uma disputa?
Eu vou começar aqui e depois eu jogo a bola para o Evaldo, que acho que ele tem mais a complementar, né? Tá bom. Mas esse projeto de integração ele está posto em projetos vários que a gente já viveu e que a gente vive, que é a ideia da integração entre a formação humana geral e a formação técnica profissional. Então, você pega projetos como o Centro Paula Souza, os institutos federais, quer dizer, a gente tem bons projetos na rede pública de formação profissional dos estudantes. Quer dizer, que já fazem essa complementaridade. Que já fazem. Agora, isso demanda recurso, condições de trabalho, professores qualificados atuando, né? Ou seja, na lógica de quem quer baratear o ensino, é mais custoso, né? Quer dizer, é mais caro. E agora, a educação é investimento, né? Educação pública de qualidade implica em investimento. Mas acho que Evaldo pode falar melhor sobre o assunto. A questão, eu vejo que a questão é a seguinte. Primeiro, né, nós não estamos aqui também advogando contra a formação profissional integrada ao ensino médio, né? Ao contrário, a gente defende isso, como a Dirce colocou muito bem. Nós já temos vários projetos, várias experiências que demandam recursos de aprimoramento, né? O que ocorre com a reforma do ensino médio? É que você, por exemplo, você reduz, né, aquele currículo a 1.800 horas, o currículo do que é básico, da BNCC, veja, você era 2.400, caiu para 1.800, então são 600 horas a menos. Você coloca os itinerários de 1.200 horas, né? Esses itinerários, todos eles trazem componentes, e aí eu estou observando os currículos de vários estados, que é a pesquisa que eu estou coordenando no CNPq, em vários estados, observando que há um viés para a profissionalização generalizada. O currículo ele é indicado, vamos dizer assim, encaminhado para uma profissionalização generalizada. Você encontra, por exemplo, num currículo da área de comunicações, linguagens, suas tecnologias, que é numa área do conhecimento, de um itinerário que não tem nada a ver com formação profissional, aulas em componentes curriculares que dirigem a profissionalização, como, por exemplo, o observatório de mídia, técnicas de jornalismo, que, na verdade, substitui os componentes curriculares convencionais, né, que seriam próprios da área do conhecimento, por um viés profissionalizante. E vejam você que todos os componentes curriculares eles trazem esses elementos da profissionalização, que é isso que a Dirce já colocou: o empreendedorismo, o projeto de vida e um conjunto de matérias eletivas dirigidas, sobretudo, à profissionalização, dentro do itinerário, certo? Dentro do itinerário, de qualquer itinerário. Então, são componentes novos que estão sendo inseridos, que dirigem o aluno do ensino médio para a sua profissionalização. No que concerne ao quinto itinerário, nós estamos observando que o tipo de oferta passa longe desse projeto de integração que ocorre, por exemplo, nos institutos federais, né? O que eles chamam de integrado, na verdade, é uma integração que não há integração. Nós estamos chamando isso de concomitância, né? Pelo decreto 5154, né, de 2003, é a concomitância intercomplementar, ou seja, você faz a formação básica numa escola e recebe uma segunda certificação. Isso não é integrado. A partir daí, né? Outra coisa que nós estamos questionando, relativo à implementação, e isso vale para todos os itinerários, é a falta de professor, a falta de profissionais, a falta de profissionais qualificados para aplicar esses conteúdos, né? Na formação técnica profissional, você tem um problema grave, que é um problema sério, que são cursos de baixa qualidade.
Por exemplo, essa semana o Estado de São Paulo publicou o hall, o menu de cursos que ele vai oferecer aí para os estudantes do Estado de São Paulo, né? Então, vendas, administração, cursos técnicos, que eles estão chamando de formação técnica profissional. Vendas, administração, um curso experimental para formação de profissionais para a área da educação básica, né, para trabalhar na administração escolar, etc. Agente de organização escolar, por exemplo, dando uma formação técnica, farmácia, logística, então, enfermagem, cursos que, via de regra, nem informática mais está no centro disso, cursos dirigidos ao setor de serviço de baixa qualidade, né? E, pasmem vocês, nós observamos lá que haverão escolas próprias da rede de ensino do Estado, por exemplo, aqui no Estado, e escolas parceiras. Então, ele pode contratar uma empresa privada para dar o itinerário, né, todo o itinerário, uma empresa do ensino, ou as próprias empresas do ramo, do setor, poderão oferecer essa formação. E as escolas próprias. Nessas escolas próprias, eu estive observando lá que a contratação do professor será feita de forma temporária, né? Aquele categoria O que nós temos no Estado, pela Lei 10.93, o professor precário, né? O professor temporário para dar esses cursos de formação. Então, a resposta que o Estado dá e o tipo de oferta é esse, que dirige a profissionalização, sobretudo para essa área de serviço, de uma forma bastante rebaixada, muito aquém desse projeto que a Dirce citou. E ainda com a desigualdade, porque, de repente, a escola privada vai oferecer um tipo de formação e a escola pública outro tipo. Quer dizer, você tira qualquer padrão de formação, seria isso? No caso da rede privada, né, quer dizer, ela tem uma autonomia maior, né, na organização da escola do que a rede pública, que é muito mais, como posso dizer isso, mas muito mais supervisionada, né, pelo poder público do que as instituições privadas. E acho que tem uma outra coisa importante no que você traz, que assim, quando a gente fala de ensino médio, a gente logo vem, né, e pensa nessa comparação com a escola privada, né? O ensino médio brasileiro ele é público. 85% das matrículas do ensino médio no país estão na rede pública. Então, essa reforma ela atinge de forma muito impactante, né, os alunos dessa escola, né? A rede privada ela acaba que, por exemplo, o período integral, que é uma questão que é trazida nas últimas reformas do ensino médio, essa tentativa de se universalizar o período integral no ensino médio público, né? Muitas das escolas privadas de ensino médio já operam com período integral há bastante tempo, né? Então, isso não é uma novidade para a rede privada, por exemplo. Uma outra questão é essas disciplinas ou esses componentes com temáticas mais atuais ou com temáticas que permitissem um aprofundamento de alguns conhecimentos, né? A rede privada também ela acaba, muitas vezes, conseguindo fazer esse tipo de acerto curricular, até porque ela boa parte das vezes tem uma carreira e salários muito mais atrativos, e você tem um professor que fica com uma carga maior ou que fica mais concentrado numa escola, né? Agora, uma outra coisa também, quando a gente fala de rede privada, a gente não está falando de uma rede que é única, né? Nós temos escolas privadas de ensino médio de formatos muito distintos, né? Até buscando aí os filões de consumidores, né? Com mensalidades muito diferenciadas, que atendem públicos muito diferentes, né? Mas, então, voltando à sua questão, quer dizer, a rede privada, de alguma forma, algumas dessas mudanças ela já vinha operando. E como você dá nomes para responder, né, à burocracia, quer dizer, como você nomeia aquilo que você faz e você apresenta o trabalho já desenvolvido, respondendo, às vezes, às exigências da burocracia.
Agora, no caso de São Paulo, a proposta curricular que foi aprovada em 2020, final de 2020, né, o novo documento curricular, e que passa a ser implementado em 2021 no Estado, então, assim, como você disse no início, o Estado de São Paulo é o primeiro nesse processo. E a gente está agora vivendo o último ano deste ensino médio, os alunos que estão no terceiro ano agora. Essa matriz curricular aprovada, ela está, nesse último ano, é muito nítido o esvaziamento desses conteúdos tradicionais que a gente comentava, né? Então, talvez até por isso os alunos estão percebendo mais explicitamente quão a sua formação está em risco, né? Então, neste terceiro ano, eles têm uma redução de carga horária de matemática, português e inglês, que são os componentes obrigatórios desde a BNCC, como o Evaldo trouxe muito bem, né? E um monte de outros chamadas unidades curriculares que vão compor os tais itinerários, né? E que, nas conversas com os alunos, estou fazendo aqui uma síntese de um questionário que eu estou trabalhando com meus alunos de iniciação científica, ouvindo os estudantes, né, da escola pública, que eles vão dizer, é um monte de enche-linguiça, é um monte de conteúdo, de matéria estranha. Os nomes que eles dão são muito assim desse estranhamento deles. E, ao mesmo tempo, uma percepção que eles têm muito clara de que os professores estão sendo, de alguma forma, impedidos de dar aula dos seus conteúdos ou daquilo que eles dominam. Impedidos que eu digo, você tem a reforma curricular em São Paulo, ela criou os mapas, que é o material de apoio pedagógico para os professores. Então, o professor ele tem aula do que trabalhar no itinerário. Quer dizer, é uma apostila que orienta o trabalho do professor. Tira o conhecimento, a autonomia de produção, total, né, da disciplina, né? Total, né? E aí esse professor, por exemplo, quando a gente comentava antes de entrar aqui, né? Então, tem um dos itinerários que tem lá um componente que é a análise o jornalismo internacional. Eu acho interessantíssimo, mas que professor de português tem formação ou tem informação suficiente para trabalhar com um componente como esse. Você pode ter, claro, alguns que são interessados, que acompanham esse debate, né? Mas como qualquer professor de português ou inglês pode, de forma adensada, trabalhar com um conteúdo como esse. E aí ele vai recorrer a uma cartilha, uma apostila, algo pronto, que não foi feito, não foi produzido por ele, ou pela discussão de pares, né? Mas sim por uma instância que a gente não sabe exatamente qual. Eu queria, dialogando com a Dirce, dizer que a reforma do ensino médio ela traz duas coisas importantes. Primeiro, o que nós estamos observando nas pesquisas é a fragmentação do ensino médio em diversos itinerários, diversos formatos de oferta. Na educação profissional, uma explosão de ofertas e desigualdades, né? Outra questão que eu acho que e aí essa é uma questão importante para a gente pensar, inclusive, e justificar um pouco por que nós queremos essa revogação, é justamente isso. Você não tem agora, com essa fragmentação, você não consegue visualizar aquilo que nós queremos do aluno, qual é a nossa expectativa, qual é o projeto de país de formação desse aluno que conclui a educação básica. Eu acho que a gente vinha num caminho bom com as antigas diretrizes, avançando nessa formação, conseguindo visualizar com o Enem um pouco o que a gente queria para o ensino médio, né? Promovendo mudança. Não que não houvesse necessidade de mudança, mas que a gente queria mudança. Mas não essa. Essa fragmenta. Outra questão que a Dirce traz, que eu acho que a gente tem chamado nos artigos, é da dualidade, que é característica da educação brasileira, né? Essa educação dos mais pobres, dirigida ao trabalho, né? Sobretudo para esse trabalho precário, como disse a Dirce, trabalho uberizado, né? Plataformizado, essas formas de trabalho precarizado, sobretudo no setor de serviços, né? E aquilo que, por exemplo, as escolas de elite, né, de São Paulo estão fazendo com essa reforma. Na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa, porque lá no artigo 36
da LDB, transformado, modificado pela Lei 13.415, tem lá que você pode combinar 2 ou mais itinerários. O que as escolas privadas de elite estão fazendo? Combinando os 4 itinerários. E dando as mesmas matérias. Então, há um volume maior de ensino propedêutico, digamos assim, de formação geral, que leva ao vestibular, dá acesso ao vestibular, ao ensino superior, enquanto que o nosso jovem, sobretudo aquele que mora na periferia, está recebendo essa educação rebaixada. É o reforço, ela aprofunda a dualidade. Esse exemplo, isso já aconteceu no Brasil, isso não é novo. Na Lei 5.692, quando o governo instituiu a profissionalização no ensino médio, né? Obrigou que houvesse formação profissional com menu de cursos de formação profissional no ensino médio. O que as escolas privadas de elite fizeram? Fizeram a mesma coisa. Então, a gente parece que retoma essas coisas, uma volta ao passado, né, de certa forma, com novos componentes agora, com uma diferença muito clara, que é essa do sujeito se virar, né? E com a justificativa que isso vai diminuir a evasão. Sim. Vai destruir a evasão. E que, na verdade, só para concluir, né, quer dizer, todo esse componente do currículo ligado à profissionalização é esse. Toma aqui, estou te dando a formação, se vira. Você é empreendedor, responsável pela sua formação. Isso que nós estamos verificando nos projetos de vida, no material didático dos projetos de vida, das aulas de empreendedorismo, tudo o material que nós estamos coletando, que é esse do sujeito se virar, do sujeito ser empreendedor de si, né? Se virar nos 30, né? Digamos assim, no mercado de trabalho precarizado. O Brasil vive hoje um problema sério de desindustrialização, avanço do setor de serviços, formas precárias de trabalho. Essa reforma está bem articulada com esse processo de desindustrialização do Brasil, com essa conformação do mercado de trabalho. Então, esse é um projeto das elites para a classe trabalhadora, aquilo que a classe dominante quer para a formação da classe trabalhadora. Agora, já que não é possível revogar, porque, num primeiro momento, para se revogar, teria que ser apresentado um novo projeto de lei, né? O governo trouxe essa alternativa da suspensão. Mas eu queria saber dos dois, né, o que, na prática, essa suspensão implica. Porque, por exemplo, no Estado de São Paulo, a gente, como você explicou, né, já está com a formação de uma turma agora, né, nesse novo ensino médio. Já está concluindo. Sim. E outros estados também estão levando, né? Não mudaram aí a dinâmica e ainda tem essa consulta pública. Então, o que de fato está acontecendo, né, no momento nas escolas? Algumas realmente já congelaram, né, já pararam o cronograma onde elas estavam, ou, se não, elas estão tocando como no caso de São Paulo? Eu só queria, antes disso, tocar no tema da evasão, que você começou, sim, pois não, claro. E aí depois eu retomo. Tudo bem. Que eu acho muito interessante, porque, assim, de fato, a evasão é um grande problema para o ensino médio brasileiro, né? Para a educação básica como todo, mas em especial no ensino médio. E aí essa questão se traz sempre de que ele não é atrativo. A gente já parte dessa ideia que o aluno abandona porque ele não gosta da escola, porque a escola não faz sentido para ele, né? Eu acho que tem questões importantes de se pensar a partir da escola. Sem dúvida, essa escola, às vezes, está muito descolada dessa nova geração, dos anseios, né, das manifestações culturais juvenis, mas quando a gente pega os dados estatísticos, a primeira razão da evasão está na dificuldade de conciliar trabalho e estudo. Então, não é a escola que vai resolver, não é o currículo que muda isso. Tá certo? Não é uma questão de atratividade, é uma questão de distribuição de renda, é uma questão uma questão social. Então, não é pedagógica. Depois desta, vem, sim, sei lá, nem me lembro mais nas estatísticas em que lugar, mas aparece que a escola é chata, que a escola é desinteressante. Então, e tem elementos para a gente pensar a partir da escola e que a gente precisa mesmo atuar no sentido de modificar esse cenário, né? Mas então, eu só queria voltar a esse tema da evasão. E inclusive, assim, como que pegou bem no governo, quando lança a reforma, essa coisa da atratividade, né? A gente tem informações
dos recursos públicos que foram colocados na mão de youtubers, de influencers jovens, para nas redes convencerem os jovens estudantes de que essa era uma boa política, né? Então, tem uma pesquisa feita, eu não me lembro mais agora em qual estado do Nordeste, em que a pesquisadora do campo da comunicação social, ela mostra a campanha publicitária para a aceitação da reforma do ensino médio e que fez uso principalmente daqueles comunicadores das redes sociais que tinham maior influência sobre a juventude. Então, acho que esse é um ponto importante, quem sabe até vocês encontrem profissionais para poderem vir falar um pouco mais sobre isso, né? Bem, aí voltando ao que você traz com relação ao que pode ser feito nesse contexto, né? É muito dramática a situação da escola, né? Eu estou acompanhando 2 escolas, e em uma delas, por exemplo, a diretora me contando no início do ano a dificuldade que foi para organizar o currículo, fazer a escola começar a caminhar, né? Então, a questão da atribuição, os professores que perdem aula e que vão se colocando nesses novos componentes de uma forma bastante desconfortável. Eu entrevistei, por exemplo, nessa escola, a coordenadora do ensino, da área de humanas do ensino médio, que é uma professora de história com mais de 20 anos no Estado, formada na USP, com uma excelente formação, e que ela me diz o tempo todo desse sentimento de angústia, né? Então, os professores estão muito angustiados. Bem, então você faz todo esse esforço para fazer a escola começar a funcionar, né? E aí o que faz? Começa do zero? Não dá para a escola fazer esse retorno. O que a gente vê na prática que tem acontecido em algumas delas, né? Algumas escolas, os professores têm buscado, nessas componentes curriculares, trabalhar com assuntos que eles têm um domínio, né? Quer dizer, de alguma forma, repor alguns dos conteúdos que estão sendo perdidos ou que não estão presentes no currículo, né? Os alunos estão mostrando o seu desinteresse muito grande, quer dizer, a quantidade de alunos que ficam no pátio e que levam essa diretora o tempo todo, vamos para a sala, não sei o quê. Quer dizer, eles estão mostrando que eles não estão interessados nesses assuntos que estão ali presentes. Hoje eu li uma matéria, antes de vir para cá também, que mostrava, numa outra realidade escolar, que alguns professores estão indicando para os alunos das escolas públicas fazerem cursinho popular, para eles poderem ter condições, alguma base para prestar o vestibular. Quer dizer, então isso mostra o desespero e o empenho da escola na tentativa de dar conta, né, principalmente os professores que trabalham na escola pública, de que aqueles alunos não percam seu interesse pela continuidade do estudo, né? Porque essa reforma, da forma como ela está acontecendo, né? Quer dizer, esse currículo que foi aprovado, ele leva a um tremendo desestímulo, né? É muito desalento o que a gente vê na escola. Mas o fato do governo ter decidido essa suspensão, né? Isso, quer dizer, é um momento para parar, para pensar, para congelar e não dar continuidade ao cronograma, né? Isso está trazendo para as escolas um certo alívio com base nisso que você está trazendo, ou está sendo motivo de, não, vamos deixar como está e vamos seguir a nossa vida, vamos esperar o que vai dar essa consulta pública. Vocês têm esse retorno, esse diagnóstico? Bom, a conversa que nós temos tido com professores, né, nossos alunos do programa aí de pós-graduação, que também são professores, diretores de escola, é isso que a Dirce, o retrato é esse que a Dirce pintou aí. Que a Dirce desânimo falou, com o novo ensino desânimo médio. com o novo um retrato sem retoques, né, da realidade. Ou seja, é uma política que foi pensada de forma, em abstrato, desacoplada da realidade. Sim. Ela não se articula com a realidade. Na prática, ela não consegue se efetivar como política. Ela tem esses problemas todos que a gente tem apontado aqui, mas ela foi pensada desconectada dessa realidade dos alunos, daquilo que de fato estava acontecendo. E lembrar que ela foi proposta, inclusive, por esses reformadores, né? Essas pessoas que propuseram a reforma, esse grupo que propôs essa reforma, como uma resposta àquelas ocupações de 2015, que os estudantes estavam insatisfeitos, ou seja, mas que, na verdade, não se conecta ao real. O que eu queria falar a respeito da revogação é difícil, é um cenário difícil, somente com grande mobilização dos educadores, do movimento estudantil, que nós vamos conseguir revogar ou retroceder nessa reforma. Por quê?
muitos estados, ou seja, todos os estados já promulgaram suas diretrizes curriculares, suas matrizes curriculares, seu material didático. Isso já está sendo implementado nas escolas. Alguns estados começam agora a implementar esse ano, outros o ano passado. São Paulo já saiu atrás, mas os estados já estão avançando. O próprio CONSED aconselhou ou recomendou que os estados continuem implementando, baseado na ideia do princípio federativo, né, da autonomia do ente federativo, que é isso que eles estão falando. Essa revogação só será possível, como eu disse, com ampla mobilização. Por quê? O próprio MEC sinaliza, seguindo também aquilo que é um pouco a fala, por exemplo, do Todos pela Educação, ou do CONSED, que é essa, então nós vamos verificar quais são os problemas para reformar a reforma ou propor mudanças na reforma. E talvez não seja isso não é o que a gente quer. A gente quer rediscutir o ensino médio e revogar essa reforma e estabelecer um outro projeto para o ensino médio, que é esse na linha do que a Dirce já colocou aqui, de outras experiências de formação integral, propedêutica, formação profissional, que a gente já conhece, experiências positivas e exitosas. E a partir da mobilização, né, desses movimentos, da consulta pública, se isso realmente for diagnosticado como uma necessidade, aí o governo tem que fazer um novo projeto de lei para apresentar para que haja a revogação, não é isso? Bom, até onde eu sei, sim, quer dizer, tem que passar pela Câmara. E daí a importância da mobilização política, quer dizer, porque é o convencimento dos legisladores, né? Quer dizer, dos parlamentares que vão estar ali, e a importância desse apelo da juventude, né? Acho que o Evaldo trouxe muito bem lembrado a questão das ocupações em 2015, 2016, porque ali eles apontavam para a gente uma escola que eles almejam, né? Quer dizer, uma escola que seja mais democrática, onde eles tenham voz, tenham participação, uma escola que tenha mais cultura, mais arte, mais ciência, né? As aulas públicas, não sei se vocês lembram, mas os estudantes, durante a ocupação, eles faziam esse apelo para que pesquisadores, professores pudessem ir lá dar aulas públicas para eles sobre temáticas muito variadas e muito da condição atual da sociedade, na tentativa de compreender o mundo no qual eles estão inseridos, né? Então, temáticas ambientais, temáticas identitárias, como condição racial, condição de gênero. Então, acho que isso é muito importante. Esse movimento dos secundaristas nos diz muito sobre a escola que eles almejam, né? E acho que, ao mesmo tempo, as pesquisas que nós temos feito, que também vão ao encontro desse apelo que eles têm trazido. Então, de que forma que a gente casa isso num novo projeto que possa ser apresentado e que possa ser aprovado para substituir este que está em voga. Olha, agradeço muito, né, a contribuição dos dois hoje aqui com a Analisa, né, falando sobre o novo ensino médio. Espero que a gente tenha aí um caminho melhor, né, dentro dessa perspectiva, né, de ouvir o estudante, ouvir o professor, ouvir os pesquisadores, pessoas envolvidas diretamente, né, com essa causa, digamos assim. Eu agradeço muito, então, a participação hoje da professora Dirce Zan, do Departamento de Ciências Sociais e Educação, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas, Educação e Sociedade, e o professor Evaldo Pioli, do Departamento de Política, Administração e Sistemas Educacionais da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou Hebe Rios. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Marcos Botelho Júnior e Jorge Calhau. Obrigada, até o próximo Analisa.